Olá, o nosso convidado de hoje para o nosso Scholy Talks é Leandro Fukuzawa. Ele é fisioterapeuta que tem uma atuação intensa na área de educação e pedagogia, parte toda relacionada à aprendizagem na fisioterapia, e ele tem um belo projeto. Leandro Fukuzawa é graduado pelo Centro Universitário São Camilo, tem especialização e aprimoramento pela Santa Casa de São Paulo, mestre pela Unicid, é coordenador científico da equipe GERF, membro do grupo de pesquisa Pain Cognition and Sport Science, é membro do Pain Storm Group, é facilitador do programa Físio em Ortopedia, que ele vem falar para nós hoje, e é fundador do projeto Mova-se, Fisioterapia em Apoio ao Artista. É também fundador do projeto Superador. Vocês vão ver que ele tem muito a acrescentar nessa questão da correlação da necessidade de um aprendizado específico, muito específico, na escoliose. Vocês vão ver. Olá, Fukuzawa. Muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do nosso Escoliose Talking Brasil 2020. Eu que agradeço, Patrícia, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, né? Ainda mais que eu não sendo um especialista especificamente de escoliose, mas para mim é uma grande honra estar participando de um evento teu, né? E também um evento dessa grandiosidade toda, né? Então agradeço demais. Mas eu tenho certeza que você vai poder trazer muita coisa boa para isso por conta da sua atividade, né? Que a gente vai começar a comentar agora. Então, esse Escoliose Talk surgiu porque a gente está no mês de junho, é o mês da conscientização da escoliose, e o meio da gente chegar a ela é através da informação. E é aí que entra a questão com você, que eu acho muito legal, que nesse nosso Scholy Talks, a gente vai fazer uns paralelos e alinhar uns pensamentos sobre o conhecimento necessário nas áreas de atuação da fisioterapia ortopédica, da escoliose e, é claro, dessas informações como link fazendo isso tudo, né? Sim, com certeza. Não, e é uma temática que, com certeza, ela é muito interessante, né? Eu acho que uma palavra que você quase arranhou aí, que eu gosto de usar, que é a famosa infodemia que a gente está passando, né? Que é esse excesso de informação. E isso tem uma grande repercussão, né? Eu acho que a questão da informação em si, né? Ela tá aí para todo mundo, né? Agora, como cada um de nós temos consumido é uma grande diferença, né? Então, acho que isso é uma das coisas que a gente tem que conversar muito, porque existe um processo de maturação, acho que até de consumo da informação, que a gente chama de qualidade, né? E o porquê que essa informação ela é diferente das outras e por aí vai, né? Então, acho que o caminho é longo nesse aspecto. Sem dúvida nenhuma. E eu pensei em você, Leandro, devido ao seu belo projeto Físio em Ortopedia, esse Fisioterapia Online. Eu fico pensando essa pegada de educação pela internet, que é muito interessante, e de alguma forma vocês se anteciparam à chegada do Covid. Foi uma coisa que eu já estava pensando nisso, sabia? Quando a gente começou a conversar, eu falei, realmente, vocês se anteciparam a isso e agora hoje é a nossa solução para muitas coisas. E Sim. eu gostaria que você começasse falando para a gente sobre o Físio em Ortopedia e o que inspirou você para fazer isso, Leandro? Muito bom. Tem uma parte do fisioterapia que você não sabe, Patrícia, que eu não sou o idealizador do projeto. Então, Eu iniciei ele como convidado, né? Então eu era um contratado, entre aspas, e dentro desse projeto, né, uma empresa que chama Ensino EAD, ele já tinha alguns projetos, né, que é o Físio Intensiva e o Cuidados Paliativos, que são esse mesmo formato dentro de outras áreas da fisioterapia, né, obviamente. Só que aí quando eu fui convidado como facilitador do programa, né? O facilitador, eu sempre brinco, né? Ele é o garoto de programa, né? Do processo.
aonde a gente tem que dar a cara, né? Então, numa questão marketing e produto, você tem que ter alguém que representa o produto para não ser uma entidade muito abstrata e afins, né? Uhum. Então, eu como facilitador do programa, fui convidado pelo meu amigo Felipe Fagundes, né, e o Lucas Sim. Neri, e aí eu fui convidado para ser essa pessoa que modera o conteúdo. Então, a minha responsabilidade é como se fosse um coordenador de curso, né, onde você realmente tem que entender todas as informações que vai estar sendo passada lá dentro. Então, eu sempre fui o curador das informações em si, né? E em cima disso, é muito interessante pensar que a forma que ela foi iniciada, ela foi como se fosse um produto, vamos pensar assim. Só Uhum. que a partir do momento que a gente foi tendo algumas evoluções de raciocínio, entendendo como que a gente tinha que fazer, dentro do processo marketing em si, a gente começa um produto e normalmente a gente já deveria ser conhecido para depois iniciar uma venda de algo, por exemplo, né? Uhum. Nesse processo a gente não tinha, então a gente começou de trás para frente, né? Então a gente começou com esse formato que era para ser realmente como se fossem turmas, como se fosse uma pós-graduação. Então tem essa carga horária enorme, né, que a gente tem dentro do produto, do programa, mas Uhum. era um aperfeiçoamento de 240 horas, já era muita coisa, deu um grande trabalho, né? Faz um ano que o projeto existe e a gente passou o primeiro semestre inteiro do ano passado gravando ele, né? Foi uma correria muito maluca, mas também foi uma das coisas mais gostosas, que foi ligar para cada professor, amigo, assim como eu liguei já para você, Patrícia, e poder convidar para um projeto meu. Então, imagine se ligar para suas referências, seus colegas, e falar assim, vamos trabalhar juntos, né? Uhum. E aí, isso é uma das coisas que mais começou a me crescer e eu comecei a me envolver cada vez mais, né? Conforme foi acontecendo, a gente foi entendendo um pouco melhor o que é o fisiortopedia, a gente parou de ser o aperfeiçoamento e a gente começou a virar agora o portal fisiortopedia. Essa é uma grande diferença, porque ao invés da gente ser Uhum. um produto, a gente virou um portal, um lugar que a gente brinca que é essa questão do user experience, né, da experiência de quem está lá dentro. Então agora Perfeito. não é mais para você vir, passar, compra um negócio e vai embora. Não, agora é para você vir, passear aqui dentro e consumir muita coisa, né? Desde coisas Uhum. pequenas até coisas maiores, mentorias, conteúdo, a gente tem webinário, tem podcast, tem muita informação, né? Esse projeto, ele me fez amadurecer muito. Hoje ele é nosso, né? A gente comprou então, né? Então hoje eu posso falar que ele é meu, né? Sim. Então hoje o sócio sou eu, o Rafael e o Lucas. E a Uhum. gente mudou e deixou um pouco mais com a nossa cara. Eu acho que isso também faz diferença para a gente se dedicar mais ao projeto. E essa coisa engraçada de estar à frente, né? A internet ela sempre esteve ali, só que cada um teve essa vivência diferente, conforme aceitação, facilidade, gosto, né? Eu, Uhum. particularmente, sempre já fiz muito curso online, mas na fisioterapia, você sabe bem, né? A gente teve esse preconceito inicial com EAD, que Uhum. seria a faculdade se transformar à distância. Então, uma coisa que a gente teve que lutar um pouquinho no começo, que as pessoas têm que entender que o que a gente criou realmente era um produto online, que é muito diferente de um EAD de uma formação e de uma faculdade. Então, são Perfeito. coisas muito separadas. Uhum. Mas o ponto mais importante que eu acho que a gente foca e o que a gente está entendendo que a gente tem que ser assim, Patrícia, você há mais tempo formada do que eu, né? E você sabe que você nunca parou de estudar, né? Uhum. A gente tem um nome muito bonito para isso, que é educação continuada, que é o lifelong learning, né? Então, esse processo de lifelong learning, ele é muito interessante e eu preciso realmente estar podendo proporcionar para as pessoas, de formas diferentes, ele consumir continuamente aquilo, né? Porque é um pouco daquilo, a informação, ela tá lá para todo mundo, mas por que tem gente que consome e tem gente que não? Porque a gente tem Uhum. preferências diferentes, né? Então, assim como a gente vê com o nosso paciente sobre a preferência dele, a gente tem que ver também com o nosso fisioterapeuta a preferência dele de consumo. Então, ele prefere escutar um podcast, ele prefere ver um webinário, como é que Perfeito. está esse foco do aluno na sala de aula, né? Então, a gente fez formatos de aula de 15 minutos a 30 minutos no máximo, as aulas são esse tempo, porque é o tempo que a gente consegue ficar parado, observar uma aula, consumir aquilo e digerir. Então a gente não precisa ficar 2 horas vendo um vídeo enorme, né? Que acaba
cansando, Perfeito. dispersando, e a gente acaba perdendo o assunto, né? Então, tem Uhum. várias coisas dentro desse processo do fisiortopedia, que se deixar eu fico falando o dia inteiro aqui, que eu fui maturando junto. Então, assim, por mais que hoje a gente esteja muito mais claro sobre o que é ele, a gente aprendeu também durante o processo, né? De esclarecer o que a gente estava fazendo, o que a gente já consumia antes, porque eu também já consumia produto online, e como que a Uhum. gente transforma isso em um algo a mais que não é uma competição de mercado para ver quem tem o melhor produto, né? Então foi aí que a Uhum. gente fez o Fisiortopedia e a cara que a gente está dando para ele hoje também, né? Perfeito. Teve um tópico que você falou aí que eu acho que tem tudo a ver conosco quando você disse, às vezes você já tinha que ser conhecido para a gente falar sobre. E aí me Uhum, atraiu muito nessa questão, como muita gente também desconhece os paralelos que eu falei que eu ia fazer com você, e eu tenho certeza que vai ser muito rico isso. A escoliose ainda é muito desconhecida, com a complexidade que ela tem por muitas pessoas, e aí é uma grande chance dela se tornar conhecida, porque temos várias formas de falar sobre elas. Ou a pessoa que vai ter sim, mais vontade de ouvir sobre ela, ou aquela pessoa que vai ver, ou aquela que vai querer se aprofundar mais, mas enfim, tem aí já é um gancho e que tem uma coisa em comum no que eu penso sobre o ensinar e sobre o aprender na escoliose, sobre essa, como você falou, que a curva de aprendizagem é longa, né? Em tudo. Para uhum, nós, como você mesmo falou, a gente está sempre aprendendo, mas a escoliose precisa realmente de um tempo aí como um bom vinho que deve ser indo lá, vai ficando bom com o tempo, né? sim, sim. E isso é muito legal, Patrícia, porque dentro dessa fala a gente vai entendendo. Atualmente eu estou lendo um livro que quem indicou foi o Felipe Reis, né? Que ele chama Professores e Professauros, né? Esse é um dos livros que mais tem me inspirado hoje em dia, porque ele fala Aham. um pouco desse papel do professor atual, né? Comparando com o professor antigo. Então, vamos pensar que o formato de ensino ele ainda existe do formato ainda da ditadura, né? De sala de aula, e a gente tem uma hierarquização de Uhum. informação. Então, vamos pensar, eu sou o professor, todo mundo me escuta e vocês recebam minha informação e aprendam como eu passei. Isso é uma das coisas que a gente vai percebendo quão vazio é, né? E naturalmente, como a gente está nos estudos da dor crônica, o processo de educação em dor ele está muito forte, né? E aí, hoje, uma das áreas que eu mais tenho estudado é essa questão da educação, que a gente, de novo, cometendo o mesmo erro, falando assim, bom, então você tem um livro que é o Explain Pain, e essa pessoa, esse paciente tem que saber essa informação. Não, não é isso. Eu preciso fazer sentido essa informação para a pessoa. Porque a Uhum. pessoa só vai se atrair, só vai brilhar o olho, ela só vai se envolver se aquela informação se encaixar na história dele. Se eu só passar a Perfeito. informação por passar, a pessoa vai falar assim, ah, legal, interessante, tchau, né? Então, eu sempre brinco nessa questão, o professor, ele tem que ser essa inspiração da pessoa e ele tem que fazer a motivação para acontecer um fenômeno por ele. Porque nada que eu inspire alguém não vai eliminar o processo da pessoa ter que sentar a bunda e estudar. E por que que a pessoa senta a bunda e estuda, né? Porque ela está motivada, porque ela quer, né? Vamos pensar que a grande diferença é agora ninguém mais, você como profissional, ninguém mais estuda para uma prova, né? Você não tem mais prova para ficar fazendo, você não tem nota para atingir, você não tem meta. Então, assim, por que que você estuda? Você tem que Uhum. ser um profissional melhor. Então, esse formato fácil de consumir informação, eu acho que é aí que facilita o lifelong learning, né? Porque é tão Uhum. repetida a informação por diversas vias, e aí eu acho que a gente tem que mexer muito mais em pedagogia do que a informação em si, porque eu nem sei se Sim. a informação que a gente tem, ela realmente é passada como deveria, né? Então, existe um telefone sem fio, né, nesse processo, que eu acho que é um dos grandes problemas, né? Que ninguém está se preocupando ainda com como a informação é passada, né? Então, muitas vezes a aula de alguém, ela é complexa o suficiente para a pessoa falar assim, nossa, olha como eu sei da informação, né? E não para falar assim, olha que interessante essa informação, né? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que pensar muito quando a gente fala de ensino e informação. E na minha opinião, hoje, eu como professor e como fisioterapeuta, eu lido com aluno igual eu lido com paciente, né? Porque assim, ou ele faz parte do processo ou nada acontece, né? Então, isso eu acho Sim. que é uma coisa muito, muito interessante. Perfeito, é isso mesmo.
E pensando nisso tudo, então, esse cuidado que eu Uhum. percebo em você na fala toda, com a educação e a informação, né? E que são tão necessárias na físio, e que aí eu vou fazendo todo o tempo todo esse link com a escoliose. Na sua página eu percebi de uma visão, quando a gente está ali na primeira página, que tem uma visão do macro, para quem chega lá, para um conhecimento generalista, em que você vai vendo a base de tudo, para aos poucos, às medidas que aquilo for te atraindo, você vai ficando mais específico, vai entrando mais nas questões que te interessam, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, como vocês pensaram, então, nessa relação entre o raciocínio clínico também, e conta um pouco sobre essa metodologia sequencial de vocês, se dá para você falar um Legal. pouquinho disso, né? Claro, claro. O processo do fisiortopedia, que é muito legal, na minha opinião, né? Quando a gente concepcionou, né, o projeto em si, é, eu não mudei nada disso, porque ele tem 4 primeiros módulos, que eu falo que é a primeira parte, aonde são aquelas informações que você, como fisioterapeuta e professora, sabe, que se eu souber bem sobre prática baseada em evidência, entender os conceitos da dor, avaliação e intervenção, depois é a especificidade da patologia. Então, eu preciso ter um conceitual. Então, assim, ou eu sei consumir a ciência, ou eu não consigo estudar as próximas coisas. Eu continuo fazendo os mesmos equívocos de antes. Então, muitas vezes, algumas poucas vezes, a gente fez algumas vezes de deixar aberto, e aí as pessoas começam a fazer pergunta dos módulos que estão no começo. Ah, eu não achei. Então, assim, você já vê que a pessoa tem que ter essa construção. Perfeito. Então, o que a gente chama de autonomia, ela está relacionado ao meu letramento em saúde, em ciência. E esse letramento eu acho que é uma das coisas importantes, porque ela tem que ser um consumo funcional, né? Então, a gente brinca, né? Porque a gente faz os congressos e afins, as pessoas ficam loucas só pelo certificado. E a gente Uhum. faz uma coisa detalhadíssima de como que pega o certificado e a pessoa às vezes não consegue seguir o passo a passo, mas é uma questão de parar, ler, seguir. E isso é uma Perfeito. questão de letramento, né? Porque o fisioterapeuta, a gente gravou recentemente até um podcast disso, que era o tecnicismo da fisioterapia, né? As Uhum. técnicas são ótimas, mas elas também podem te cegar. Então, se eu não Perfeito. souber pegar aquela ferramenta e contextualizar dentro daquilo, do paciente, da vida do paciente, nada adianta a sua técnica ser a melhor de todas, né? Então, tem todo um processo. Então, a gente construiu junto, e eu sempre brinco, né? Como a gente está com essa questão do modelo biopsicossocial, eu percebo pela fala da escoliose que ela já é muito biopsicossocial, né? Porque ela já Uhum. envolve muito a família do paciente na decisão, ela já envolve muito o paciente. Vocês falam muito dessa questão dos relatos e dos eventos que terem os pacientes juntos, isso já é muito do multidimensional, né? Então já Uhum. tem aquele olhar, mais o entendimento da complexidade do biológico da escoliose, né? Então isso já faz parte. E eu sempre falo, qualquer dor de joelho, dor de coluna, dor de ombro, dor de escoliose, dor de qualquer coisa, tem uma palavra antes que é dor. Então assim, ou eu entendo que é dor, ou eu não consigo estudar esse next step. Eu fico estudando joelho, aí eu estudo anatomia e biomecânica do joelho. E Uhum. não a dor, né? Da escoliose é a mesma coisa. Se você não entende o que é dor, você vai ficar lá, continuar impressionado porque aquela menina consegue dançar, consegue fazer a vida inteira dela e não tem dor e tem uma escoliose que é considerada avançada, né, ou grave. Sim. Então, eu preciso entender muito bem esses conceituais, senão eu começo a enxugar gelo, né? E aí depois a gente passa Perfeito. pelo crivo geral da avaliação, que a gente precisa saber olhar para o paciente, e isso independente de ser especialista ou não do assunto. As intervenções, são todas essas ferramentas do que a gente pode fazer, e depois aí vem a segunda parte, que é a questão das patologias dentro das articulações específicas. Então aí começa a mudar um pouquinho, e aí começa a ser muitas vezes o que as pessoas realmente querem. Mas vamos pensar Uhum. que o relato que a gente tem dentro dos módulos é o divisor de água é o módulo 1 e 2, que é PBE e DUR. Então é aquelas coisas que a Perfeito. gente sabe que não teve na faculdade, né? Eu sempre brinco que eu dou aula dessas duas matérias e eu falo assim, tá fácil dar aula e me sobressair porque você não teve na faculdade mesmo, né? Então tudo que eu falar é meio novo. Isso. Se bem que a gente está em outra geração, já ajuda bastante, mas é uma informação que a pessoa não teve na faculdade.
Então é muito fácil eu complementar com algo muito incrível, né? A pessoa me acha muito experiente e fala assim, não, é só porque a gente não teve, né? Perfeito. Então fica fácil eu conseguir fazer isso, né? Mas é mais ou menos isso que a gente tem hoje dentro do Fisiortopedia, da parte do aperfeiçoamento, né? Que é o macro dele. Perfeito, perfeito. E você vai falando e eu vejo a tua fala se encaixar perfeitamente nas necessidades que o fisioterapeuta, o profissional que quer trabalhar com escoliose precisa cumprir esse caminho. Precisa ter, vamos dizer, essa paciência, vamos falar assim, para ter uma base, para não ir só atrás daquele certificado de um curso que é importante, também, mas porque você precisa ter essa base, óbvio. Claro. Mas é muito importante que para a construção desse certificado que ela tenha sido significativa, que ela tenha realmente trazido aquela informação para você, porque afinal das contas, daqui a pouco você vai estar precisando passar para o outro, para quem vem nos procurar, né? Que vai, em princípio, vai estar precisando disso de nós, né? E não simplesmente o papel, o certificado na parede não segura a onda não, né? Só isso. Não mesmo. Não mesmo, né? Não mesmo. Não mesmo. Então, assim, em princípio, com isso tudo, o grande objetivo de vocês é esse, então, né? Trazer essa, vamos dizer, essa consciência, onde você precisa trazer esse construto que a gente pode falar, né? De conhecimento por uma base muito bem sabida, e daí vai ali para a área que você realmente quer. Porque sem ter aquela base, eu vou. Como acontece com a escoliose também, eu vou aplicar o método ou a técnica sem entender com o que eu estou lidando ali, nada, ou como no caso que a gente já sabe, a dor tem suas complexidades, e é um assunto que merece um estudo à parte. Com que certeza. Quando começou essa história, muita gente não tinha ideia que eu precisava. Então, hoje já se tem isso. Eu espero que um dia esteja assim também com a escoliose, né? E eu acho que aí entra essa questão toda do tipo de informação que a gente vai passar, porque hoje também veio essa onda forte, né, da PBE, que é importantíssimo, mas como ela está sendo muito usada, tem gente usando ela mais ou menos também, né, tá trocando um pouco as bolas, como a gente diz assim, e, enfim, é preciso que a gente tenha muito bem claro o que é a importância da ciência, a importância de aplicar a ciência na nossa prática, né? E que isso não é simplesmente um título ou uma palavra ou uma coisa de moda, mas uma necessidade real e que exige bastante de todos nós, né? Disso que a gente está falando então aí até agora, né, Lian? Né? Focusal lá. Não tem problema, não. Eu só vou achar que você tá me dando bronca. Brincadeira. Não, E aí tem uma parte muito interessante nessa fala, porque uma das coisas, maiores desafios que a fisiortopedia a gente sente que tem literalmente, né, a gente tem que pagar boleto, então a gente tem que vender raciocínio científico, raciocínio clínico. Sim. E isso é uma coisa que a gente sabe que de início a gente nunca colocou, até hoje, nunca colocou o nome de uma técnica dentro do programa. Então a gente não tem uma aula de uma ferramenta específica e tudo mais, né? A gente tem de um todo, né? Então vira e mexe algum professor ou outro dentro da aula pode falar o nome, a gente não proíbe, obviamente, mas ele não vai ter uma aula específica de uma técnica específica, né? E isso é uma das coisas que a gente já sabe, e a gente sempre quis lutar contra isso, que a gente vai vender o raciocínio. Então, para todo mundo que vem acompanhando a gente, vem entendendo que a gente nunca entrega um protocolo, nunca um final, né? E isso é uma das coisas que a gente já até recebeu crítica. Não, eu quero um protocolo, eu não quero esse padrão de raciocinar, né? A pessoa falou claramente, ela fala, não tenho tempo para isso. Eu quero saber. E aí a pessoa não entende o quão vazio ela literalmente trocar e fazer a técnica da moda, né? Então agora eu uso isso, não, agora saiu da moda, estão falando que é isso, eu vou lá e faço. E as pessoas vão se atualizando com técnicas novas apenas, né? No podcast que eu falei do tecnicismo, a Ana Maria estava junto e ela tem uma fala muito legal sobre a questão de a gente tem que ser acumulador. E a gente vai usar o que a gente tem de melhor. Então, a gente acumula o máximo de conhecimento que a gente tiver,
O Sim. problema que a gente fala muitas vezes é quando a gente dá nome para as coisas. Então, dar nome, ele começa a tentar, depois de novo, engessar o processo, né? Uhum. E se eu estou engessando, eu de novo não consigo fazer isso que o meu paciente me mostra, né? Uhum. Então, nessa hora que a técnica faz isso, porque eu estou tentando fazer isso com ela, o paciente está me mostrando um outro caminho, e eu estou aqui, ó, tentando encaixar ele dentro de uma caixa de novo. E aí a Perfeito. gente sai perdendo, porque naquela conversa ela não bate, né? Não chega num denominador em comum. Então, eu acho que aí é uma coisa muito importante de falar, né? Que o raciocínio clínico e científico, ele está relacionado a você ser flexível. Ser Uhum. flexível, você ter dinâmicas e você conseguir lidar diferente com situações diferentes, né? Isso é uma das coisas mais importantes, eu acho. Sim, sim. Perfeito. E, por último, eu gostaria de te perguntar uma coisa sobre, é uma curiosidade minha e eu acho que isso vai entrar na realidade de muitas pessoas que, quero te perguntar que ideia você tinha sobre escolhas para chegar no nosso ponto, que eu acho que é crucial, enfim. Que ideia você tinha do que era escoliose, com a informação que você obteve na graduação? Só, isso sem estágio, sem nada. O que você teve na graduação, depois se você teve alguma vivência com ela de alguma forma, Leandro? Isso é muito legal, né, Patrícia? Porque eu tive muito pouco na faculdade. Eu não vou nem Uhum, lembrar especificamente, eu lembro que passou lá, mas uhum, sem grandes detalhes, então, em relação às classificações, angulações e afins, mas de uma uhum, forma muito superficial, com certeza, né? E aí, uma coisa que eu divido, né, sempre que eu acabei namorando uma menina que tinha escoliose, né, que é uma bailarina, e a minha uhum, vivência foi muito mais pessoal, por eu conviver com ela, e eu era recém-formado, e aquela coisa de tentar entender se a escoliose eu consigo voltar ela no lugar, entender toda essa tridimensionalidade da escoliose, e aí você começa a entender um pouco mais a fundo, né, que foi o que a gente conversou, que a escoliose, ela envolve a pessoa de uma forma a longo prazo, ela não é aquela uhum. coisa pontual que eu vou tratar e a pessoa vai embora, né, eu vou informar ela e aí você tem esse lifelong learning com ela, né, da experiência própria dela, né, dessa educação continuada. Mas aí, de certa forma, dentro da faculdade, muito pouco, né? Eu tive um pouco mais depois, dentro da minha especialização na Santa Casa, né? A professora Débora passava alguns conceitos, ela acabou gostando bastante de estudar também, né? Mas muito pouco. E aí acabei tendo pouquíssimas vivências práticas, né? Eu tive um paciente ou outro, mas em fase que a escoliose já estava estacionada, sem grandes evoluções em si, né? Então, particularmente, minha vivência clínica com escoliose é muito pequena em si, né? Hum, E aí, o que eu tenho, estou aqui com a sua amizade para aprender o que eu precisava. perfeito. Não, eu te perguntei até muito mais, porque assim foi comigo também, e assim que eu acho que é com a Sim. maioria das pessoas, né? Na verdade, a pergunta foi para deixar claro para as pessoas que, com o conhecimento que se tem com a graduação, não é possível pensar que dá para trabalhar com escoliose. E que não Uhum. vai ser sem conhecer essa condição que é complexa mais profundamente, a gente não consegue desenvolver um bom trabalho. Aí não é só chegar e, aquilo que você estava falando, não é só chegar e aplicar uma técnica, um método. Sim. É muito mais do que isso, né? Sim, com certeza. Não, e isso é muito interessante, né? Porque a importância de um evento como esse, que ele é informativo, ele é para as Uhum, pessoas realmente se conscientizarem, né? Então o nome é perfeito do mês, porque a pessoa tem que entender que o buraco é mais embaixo. E muitas sim, vezes a pessoa não sabe nem que existe uma certa formação específica, que exato, tem gente estudando só isso, né? Então, exato. assim, dentro de tantas alterações posturais que a gente tem alguém que estuda uma específica, sim, e é um outro mundo, né? Eu Uhum, até falei para a Patrícia, Patrícia, me dá alguma coisinha para ler específica, porque senão é outro uhum, mundo, e eu vi um mundo, de claro. certa forma, muito agradável em diversos aspectos, comparado com a ciência de outras patologias, né? Sim. Mas as pessoas, ou elas têm que saber que existe. Então, assim, acho que a ideia e como vocês vão ver também no Fisiortopedia, coisa da Patrícia, tem a ver com isso. As pessoas saberem que tem um outro mundo e tem uma outra forma de tratar a escoliose e ela não é você
ir contra a curva, né? Ela não é Exato. especificamente de colocar no lugar, derrotar, coisa do tipo, já que a gente sabe que tem mais coisas envolvidas aí no processo, né? Então eu acho que tem todo um papel aí que eu acho que é informativo, que é muito importante, né? Perfeito, Leandro. Eu acho que, então, se você sentir, conforme a gente foi conversando, a gente foi fazendo foi costurando, né, os conceitos e você viu, ou seja, a educação, o objetivo de vocês com esse projeto de vocês, a forma de ver, o jeito de ensinar, a pedagogia, a questão do aprendizado de uma curva de aprendizagem longa, tudo isso, eu tinha certeza, antes da gente começar a conversar, que ia dar isso aqui. Eu tenho certeza que para quem está nos assistindo, vai ficar um pouquinho mais claro, e espero que sim, um pocão mais claro, que é necessário muita dedicação e muito mais estudo, porque a escoliose ela exige, né, de quem vai querer lidar com ela para tratá-la, de um conhecimento bem específico, né? Isso é que fica como um ponto principal. E como você colocou a história do balé, eu acho que vale a pena colocar aqui para as pessoas também, que o balé é muito indicado, porque muitas pessoas pensam, vamos colocar então no balé para melhorar a postura da menina e coloca no balé. Então, que fique um pouquinho, talvez, alguma informação de que o balé tem uma coisa de manter a coluna, e você vai poder dizer bem melhor que eu, mas a gente já sabe pela questão biomecânica do próprio balé, que o balé usa muito a retificação da coluna. Quando você começa a entrar nas posições clássicas, e eu estou falando bem do balé clássico, então, quando você começa a entrar nas aulas, tem aquela questão da coluna muito reta. E vai uma informação que as curvas torácicas, ela cresce, a escoliose vai, pesquisas aí feitas há muitos anos pela evolução biomecânica da curva, que ela se aproveita dessa retificação. Então, não seria uma boa escolha para aquele momento estar fazendo balé, ou seja, porque é um problema de postura, vamos colocar lá. Se for uma escoliose estruturada que tiver ali, ainda mais uma escoliose torácica, não vai ser um bom negócio, né? Então, como a gente diz, a gente capta informações e vai construindo esse saber aos poucos, mas que é super importante depois a gente juntar isso para poder oferecer para quem nos procura, né? Sim, sim, não, com certeza. Não, e é muito legal entender toda essa dinâmica, entender a possibilidade de trabalhar mesmo dentro de o que a gente consideraria como patológico, né? Assim, a gente já entende que é uma condição e não uma doença, né? Como você já falou. E eu acho que essa é uma das educações principais que a gente tem que fazer, né? Não tratar a pessoa com escoliose como um doente, né? E sim como uma condição. E como conseguir deixar leve, né? Porque como o processo é longo e constante, se eu deixar muito pesado, muito intenso, a pessoa vai ter um boom de dedicação e depois ela morna e aí, né, não vai para frente, né? Então nada é contínuo. Então acho que isso vale para diversas questões, né? Por isso que eu repito, né? Para aprendizado é a mesma coisa. Eu vou lá, estudo muito um assunto, aí depois eu canso e aí eu paro, né? Tratamento é a mesma coisa. Eu vou lá, eu faço muito tratamento e aí a Ana Maria ela fala uma frase ótima que é muitas vezes o pessoal encara, né, a fisioterapia como se fosse uma cartela de remédio, aonde acabou a fisioterapia, acabou a cartela de remédio, fala assim, não, fiz meu tratamento. E não é muito disso, né? Se a gente tratar dor crônica assim, a gente vai falhar, e se a gente tratar a escoliose assim, vai falhar mais ainda, né? Então é um processo muito mais contínuo aí, e a forma que a gente passa isso, né? Eu bato muito na tecla somos profissionais da saúde que vendemos doença. Então a gente não pode ficar vendendo doença, né? A gente tem que vender saúde e não ficar falando de patologia, alteração, inflamação, né? A gente fala só disso e não tem como o paciente não sair assustado da sua sessão, né? Então isso é uma das coisas importantes. Perfeito, perfeito. Querido, foi um prazer ter você conosco.
Parabéns por todo o teu projeto aí. Obrigada por nos ajudar a esclarecer essa conexão da importância da informação, a devida aprendizagem, e que, pela complexidade da escoliose, é necessário uma boa base e uma curva, e que essa curva de aprendizagem é longa. Que é necessário, como em todas as áreas, aprimoramento, como todas as áreas, sim, aprimoramento constante, devido à evolução da própria ciência, né? Pois só assim a gente pode oferecer o melhor para quem nos procura. E, claro, parabenizar por tudo, de novamente, você, pela seriedade, pelo trabalho, pela iniciativa, que foi muito legal aí, então, continuar essa coisa e fazer o que é hoje, né? Principalmente, eu digo e eu repito, com ética, com seriedade, porque às vezes a gente vê muito marketing, e o marketing, às vezes, se ele estiver vazio, não traz muito bem para as pessoas. É a junção daquilo. A gente tem que falar do que a gente faz, é claro que sim, mas com cuidado, principalmente porque estamos na área da saúde e eu creio que o nosso compromisso maior é com o bem-estar e a saúde do outro, né? Nós somos agentes de saúde, né, Fukuzawa? Com certeza, com certeza. E obrigado pelo convite, Patrícia. Foi um prazer enorme estar aqui, né? A gente particularmente não se conhece pessoalmente, né? Ainda não. Ainda não, né? Ainda mais agora com o isolamento vai dar uma dificultada. Mas eu sempre admirei muito o seu trabalho. Para mim é muito, muito uma honra estar aqui com você falando, né? E admirando um trabalho nosso. E eu sempre brinco, né? Por mais que eu goste de dar aula, o fisioterapeuta ele tem um processo um pouco de chamado, né? Entender o impacto que ele gerou na vida dos outros foi uma das coisas que mais facilita a gente estar tão engajado no processo, né? Então é um pouco daquilo, a gente tem que ter esse reforço positivo de que o que a gente está fazendo está indo para algum lugar. Se a gente não tiver esse reforço positivo, acaba não sendo tão impactante, né, nas nossas vidas, a gente também dá aquela brochada, né? Então, a gente tem impactos hoje que a gente nem imagina, né? A gente nem sabe até onde a gente chega necessariamente, mas para a gente é um grande prazer estar fazendo isso e hoje a gente abraça diferente do que logo no começo, simplesmente por cada vez mais. Essa conversa, com certeza, se fosse o ano passado, ela seria totalmente diferente, né? Então, você me pegou numa fase mais madura do projeto, do processo, e isso facilita muito uma conversa como essa, né? Sim. Eu te agradeço muito e tenho certeza que vai fazer essa informação ficar redondinha aí para as pessoas. Muito bom, muito obrigado, Patrícia. Grande prazer. Até breve. Até, querida. Um beijo. Tchau. Outro grande, querido.